Boa tarde! Bem-vindos de volta com as lives outra vez, depois de 3 semaninhas de férias que eu tirei aí para descansar, voltando agora com as nossas lives naquele dia de sempre, sexta-feira, horário de sempre, 5 horas da tarde. Então, voltando agora à programação normal para tirar as dúvidas de vocês sobre glaucoma. Boa tarde para quem está chegando, boa tarde Isabel, Rosane, Valéria, meu padrinho Vanderlei, que tá sempre por aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então tirar dúvidas. Para quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Samantha Vasques. Eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Pessoal, para mim a imagem tá dando umas travadas aqui, me avisa como é que tá para vocês. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho minha internet aqui de hoje. Enquanto eu vou falando, quem quiser ir mandando pergunta, pode mandar no balãozinho da interrogação aqui embaixo, ou então aqui na caixinha de comentários também para eu ver. Enquanto vocês vão aí mandando a dúvida de vocês, tá travando um pouquinho a imagem, né, pessoal? Acho que o Instagram não tá dos melhores hoje, não. Peraí que eu tô tentando melhorar aqui pra vocês, mas eu acho que o problema não é nem a minha internet, acho que o problema é do Instagram mesmo. Tirar as dúvidas. A primeira dúvida que eu vou responder chegou ontem aqui pra mim quando eu anunciei a live. Deixa só eu achar o nome da pessoa aqui que me perguntou. Foi o Ricardo. O Ricardo fez uma pergunta sobre um tema que eu nunca falei aqui com vocês, então é bem legal para a gente explorar um pouquinho de um assunto que é diferente e que é muito importante. A pergunta que ele fez foi sobre visão de imagem duplicada. Existe um nome técnico para isso que se chama diplopia, que é quando você olha para uma imagem e você vê aquela imagem duplicada. Pode ser uma do lado da outra, uma em cima da outra, independente da direção em que for a imagem. Se a imagem está duplicada, a gente chama isso de diplopia. Existem diversas causas para essa diplopia. Tem algumas causas que a gente diz que é uma diplopia verdadeira e tem algumas causas que a gente diz que é uma diplopia falsa. Vamos entender a diferença. Quando a pessoa vê duplo com os dois olhos abertos, mas quando tampa um dos olhos, qualquer um dos dois, tanto faz, tampou um olho, a imagem ficou uma só, isso é uma diplopia verdadeira. Então, com os dois olhos abertos, a pessoa vê duplicado. Quando olha com um olho só, aí a pessoa vê normal. Isso é uma diplopia verdadeira. Quando isso acontece de uma hora para outra, isso é muito preocupante e precisa ir numa emergência. Por quê? Na pior das hipóteses, isso pode ser sinal de um AVC, de um derrame cerebral. Então, visão dupla de uma hora para outra é emergência na hora. Tá? Precisa fazer uma tomografia do crânio para ver se tem algum sangramento. Esse é o diagnóstico mais grave de todos, então é o que a gente quer descartar logo de cara, mas ele não é o mais comum. E quando eu falo aqui emergência, não é emergência de oftalmo não, é emergência geral com um médico clínico mesmo para descartar esses quadros mais graves. Mas não é a causa mais comum. A causa mais comum de visão dupla verdadeira, que é só quando vê duplo com os dois olhos, é diabetes, tá? Então a mais comum é diabetes e a mais grave que a gente quer descartar logo de cara é um AVC, um derrame cerebral. Por isso que tem que ir na emergência. Agora, quando a pessoa vê duplo, mesmo quando ela tá olhando com um olho só, então tampou, continuou duplo, isso não é uma diplopia verdadeira. Nesses casos, aí sim a gente pensa mais nas causas do olho, e aí tem várias diferentes. Catarata, astigmatismo, olho seco.
qualquer alteração das córneas. Então, alterações do olho são aquelas em que a pessoa enxerga duplo, mesmo quando tampa. Se quando tampa melhora, a gente pensa mais em diabetes ou em alterações neurológicas. Então foi ótima essa pergunta do Ricardo, que ele trouxe uma pergunta sobre visão dupla, que era um tema que eu nunca tinha falado aqui com vocês e que é bem importante. Mais uma pergunta. Ixi, tá difícil de eu ver esse nome aqui. Sosavitri, acho que é isso. Blefarite, como cuidar para desinflamar? Vamos falar um pouquinho de blefarite, então. A blefarite, ela é uma inflamação das glândulas que a gente tem bem na margenzinha da pálpebra, aonde nascem os cílios. Esse tipo de inflamação dessas glândulas é muito comum em pessoas que têm problema de pele. Então, quem tem muita oleosidade no rosto, quem tem aquele rosto que fica sempre com a pele sensível, descamando, quem tem muita caspa no cabelo também, são pessoas que têm muita oleosidade no rosto e isso vai afetar os olhos também. Então, a blefarite é uma alteração de glândulas e normalmente quem tem alteração de outras glândulas. Então, pessoas que têm muita acne também, pessoas que têm rosácea também podem apresentar muita blefarite. E as pessoas alérgicas, elas também costumam ter bastante blefarite. Então, o que acontece? Essas glândulas, elas vão inflamar e isso vai afetar a produção de lágrima do olho. Então, a lágrima, ela vai ficar com uma qualidade ruim em quem tem a blefarite. Como é que a gente trata isso? Varia muito dependendo da intensidade dessa inflamação e da intensidade desses sintomas da blefarite e do olho seco. Os casos de blefarite mais leve, muitas vezes a gente resolve só mesmo fazendo uma higiene específica dos cílios para esvaziar a secreção dessas glândulas. Essa higiene dos cílios a gente pode fazer com um shampoozinho neutro de bebê, ou então tem alguns produtos específicos para essa limpeza dos cílios. Um dos mais conhecidos deles é o Blefagel, mas tem outras opções. Então a gente faz uma higiene dos cílios, geralmente uma vez por dia já é suficiente, e aí vira parte da rotina. Vai lá tomar seu banho, lavar seu rosto e vai fazer a limpeza dos cílios com algum desses produtos. Então, com isso, a gente deixa essas glândulas produzindo uma secreção mais saudável e aí a gente melhora a qualidade da lágrima. Tem casos que são mais graves e que aí vai precisar usar um antibiótico, de repente vai precisar usar um pouco de corticoide. Tem casos em que pode ajudar também a fazer uma reposição de vitaminas para melhorar a qualidade dessa lágrima. Mas o primeiro passo é simplesmente melhorar a higiene dos cílios. Conforme a gente dá uma esfregadinha nos cílios para limpar, é como se a gente estivesse esvaziando a secreção dessas glândulas e aí isso melhora bastante a blefarite e evita de acontecer o terçol, por exemplo, que é quando a gente tem uma infecção aguda dessa glândula, certo? Então, blefarite é um problema muito comum. Mulheres, maquiagem pode piorar bastante, então evita aquela coisa de maquiagem à prova d'água, aquela que fica 3 dias com aquele rímel. Evita isso porque vai piorar a blefarite e sempre remover muito bem a maquiagem no final do dia para não ficar resíduo, para não piorar a blefarite, certo? Próxima perguntinha. A Silvana, ela tá contando aqui que ela vive com o nariz entupido, congestionado, e aí ela quer saber o que pode fazer e o que pode usar para melhorar a parte respiratória. Bom, pessoal, todo mundo que tem glaucoma
tem que ter muito cuidado com aquelas medicações de desentupir o nariz, que são vasoconstritoras. Essas medicações, elas aumentam a pressão ocular. Então, aquelas clássicas gotinhas de desentupir o nariz, que são vasoconstritores, não são recomendados para quem tem glaucoma. Na verdade, eles não são muito recomendados para ninguém, porque eles não têm um efeito de tratamento real do problema. E muitas vezes, quando passa o efeito da medicação, a congestão fica pior do que estava antes até. Então, não é legal ficar usando aquelas gotinhas de desentupir nariz. Se tá ficando congestionado, tem que saber a causa. E aí, se é uma rinite, muitas vezes o tratamento é também com spray nasal, só que não são vasoconstritores. Aí o que a gente usa mais são medicações de corticoide. Corticoide também é contraindicado para quem tem glaucoma. Acontece que o corticoide do sprayzinho nasal, ele tem uma dose bem baixinha. É muito menos do que o corticoide colírio, muito menos do que o corticoide comprimido, muito menos do que o corticoide pomada. Então, em geral, é preferível usar o spray de corticoide do que o vasoconstritor. Mas as duas são medicações que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em quem tem glaucoma e usar de acordo com a necessidade, sem abusar, tá? Uma outra dúvida que muito paciente me pergunta é se aquela lavagem nasal com soro fisiológico que a gente faz muito nos quadros de gripe, de sinusite, se pode fazer, e pode fazer sem problemas. Mesmo quem tem glaucoma pode fazer aquele jato de soro fisiológico para desobstruir quando tá com a sinusite muito atacada. Então, principalmente evitar os vasoconstritores, as gotinhas de desentupir, e corticoide só com orientação médica, mas como a dose é baixa, geralmente a gente pode usar assim. A Silene Machado fez uma pergunta muito boa aqui sobre o exame de sobrecarga hídrica. Ela perguntou quando que eu solicito o teste de sobrecarga hídrica. Então, para quem não conhece esse exame, o teste de sobrecarga hídrica, ele serve para detectar picos de pressão. Por quê? A nossa pressão ocular, ela não é a mesma o dia todo. Ela tem alguns picos, que nem a nossa pressão arterial tem picos também. A pressão ocular, ela também varia durante o dia. Tem momentos do dia que ela é mais alta e tem momentos do dia em que ela tende a ser um pouco mais baixa, e isso vale para todo mundo. Para quem tem glaucoma e não tá bem controlado, esse sobe e desce da pressão pode ser uma coisa muito intensa. O teste de sobrecarga hídrica, o que ele faz? A gente dá para o paciente beber 1 litro de água bem rapidinho, num intervalo de tempo de uns 2 minutos. Então é uma quantidade grande de água num intervalo bem curtinho de tempo. Quando a gente faz esse excesso de líquido, essa sobrecarga hídrica, a gente simula a sua maior pressão ocular durante o dia. Então a gente dá 1 litro de água em 2 minutos e aí depois a gente fica de 15 em 15 minutos medindo a pressão ocular, e aí a medida mais alta que a gente tiver, ela vai ter uma correlação com a sua medida mais alta do dia a dia, que nem sempre é detectada no consultório, porque às vezes é de madrugada, por exemplo, tá? Agora, esse é um exame que ele é muito controverso entre os oftalmologistas e que vira e mexe gera umas discussões aí, às vezes até uns mini brigas aí nos congressos por conta desse exame. Por quê? Tem alguns oftalmologistas que acham que esse exame ele é essencial e todo paciente com glaucoma ou com suspeita de glaucoma precisa fazer esse exame. Alguns oftalmologistas, então, indicam a sobrecarga hídrica para todo mundo com glaucoma. E tem um outro time de oftalmologistas que não gosta de usar esse exame para todo mundo e que prefere indicar para algumas situações específicas, tá?
Eu tô nesse time de que não indica para todo mundo, só quando eu tenho uma suspeita específica de que esse paciente pode estar tendo um pico de pressão e que eu não estou detectando na consulta. Alguns exemplos em que isso pode acontecer, vou dar um exemplo de uma paciente que eu atendi hoje. Ela tem um diagnóstico de glaucoma pigmentar. O glaucoma pigmentar é um tipo de glaucoma em que acontecem picos de pressão ocular, principalmente relacionados à atividade física. Então, quando a pessoa faz uma atividade física intensa, ela pode ter um pico de pressão intraocular. E nessa paciente, eu suspeitei que ela estava tendo picos de pressão intraocular, e aí nós fizemos o exame e ele mostrou isso realmente. Por que eu não faço para todo mundo? A minha opinião, e isso não é uma coisa que é consenso, tá, gente? Como eu disse, tem divergências entre oftalmologistas sobre isso. Mas o que eu vejo na prática é que se a gente fizer para todo mundo esse teste, o exame acaba errando muito. A gente acaba detectando picos de pressão em pessoas que não necessariamente têm esses picos, ou então que até tem, mas ele não está atrapalhando em nada o controle da doença, tá? Então eu só indico se eu suspeito que o paciente tenha um pico de pressão e que eu não estou detectando isso com os outros exames. Então eu não indico sobrecarga hídrica para todo mundo, mas talvez, com certeza, muita gente que está vendo aqui tem oftalmologista que indica para todo mundo, tá? Então isso aí é ponto de controvérsia, não tem resposta certa e errada precisa para essa pergunta. Mais uma perguntinha. Deixa eu achar aqui. Pessoal que tá chegando agora. Oi, Juliana, tudo bem? Aparecida, boa tarde. Maria Angélica, Carmelita. Quem chegou depois e perdeu o começo da live, amanhã às 10 horas da manhã vai estar no YouTube para vocês assistirem. O Instagram tá meio bugado hoje, eu tô dando mais travadinhas aqui, mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí as dúvidas. Próxima pergunta. A Patrícia de Carvalho perguntou aqui se ela pode adiantar o horário do colírio. Ela tá contando aqui que ela vai ter uma prova que vai cair bem na hora de pingar o colírio. Bom, pessoal, vamos lá. Em geral, quanto mais certinho for o seu horário de colírio, melhor. Então, bom mesmo é aquele paciente que bota o despertador para tocar e que pinga todo dia no mesmo horário bonitinho, tá? Mas eu sei que isso não é fácil e nem todo mundo consegue seguir o horário tão religiosamente assim. A gente tem um pouquinho de tolerância de variações até 1 hora no horário do colírio, tá? Então aquela pessoa que esquece, um dia pinga 9 horas, outro dia pinga 9h30. Dentro de um intervalo de 1 hora, a gente tem uma certa tolerância, tá? Agora, nesse caso, em que vai ser uma coisa muito pontual, é um dia que você vai ter uma prova e depois vai voltar para sua rotina, tudo bem se você variar até mais do que 1 hora, porque vai ser uma gotinha só e depois você já vai voltar para o seu horário normal. O problema é quando essas variações elas são a rotina. A pessoa que um dia pinga às 7, outro dia pinga às 11, depois pinga às 9, depois pinga meio-dia. Então essa confusão é que não pode. Mas uma mudança em um diazinho só não vai ser o que vai causar problema. Lembrem que o glaucoma ele é uma doença lenta. Então quem tem glaucoma não perde visão porque deixou de pingar uma gota. Perde visão porque foram anos de tratamento que não foi feito de maneira adequada, tá? Então o glaucoma é uma doença que é de pouquinho em pouquinho. Então não tem problema assim, um episódio, aliás, boa prova, e não tem problema trocar o horário do colírio no dia da prova, não. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui quem perguntou. Vou voltar um pouquinho aqui no começo do chat para ver as perguntas do começo da live aqui que eu perdi. Blefagel precisa de receita? Não, Blefagel ele nem é considerado remédio, ele é considerado como cosmético, até porque ele serve para tirar maquiagem também. Então geralmente ele fica naquelas prateleiras de produto de beleza e de higiene da farmácia, não precisa de receita.
Próxima perguntinha. Eu acho que as do começo eu já respondi todos aqui. Ah, teve alguém aqui, cadê? Fátima Cris perguntou sobre antidepressivo. No caso, ela perguntou sobre um tipo específico de antidepressivo, que são os inibidores de recaptação de serotonina, mas o que eu vou falar vale para todo antidepressivo. E isso é um tema que gera muita dúvida de vocês. Antidepressivo, quando vocês pegam a bula de qualquer um desses remédios para depressão, para ansiedade, para transtorno bipolar, todos eles vão estar escritos lá na bula que tem contraindicação para glaucoma. Mas não é qualquer tipo de glaucoma. Essa contraindicação, ela é somente para quem tem glaucoma de ângulo fechado. Então, se o seu glaucoma é um glaucoma de ângulo aberto, não tem problema nenhum usar o antidepressivo, o remédio da ansiedade, que não vai interferir na sua pressão ocular. Agora, se o seu glaucoma é um glaucoma de ângulo fechado, aí sim a gente tem um problema, porque as pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado, quando elas usam antidepressivo, elas têm o risco de desenvolver uma crise de glaucoma agudo, que é um quadro muito grave e que é uma emergência em que a pressão intraocular ela sobe a valores altíssimos de uma hora para outra, com sintomas de dor no olho muito forte, visão embaçada, olho vermelho, vômito, dor de cabeça. Então é um quadro muito intenso essa crise. Agora, um ponto importante é que a pessoa que tem glaucoma de ângulo fechado, ela não pode simplesmente ficar com o ângulo fechado e pronto, vida que segue, não. Todo mundo que tem glaucoma de ângulo fechado precisa transformar esse glaucoma em um glaucoma de ângulo aberto, porque o glaucoma de ângulo fechado, ele tem muito mais chance de cegueira. E a gente transforma ele no glaucoma de ângulo aberto através de dois procedimentos principais. Um deles é a cirurgia de catarata e o outro deles é a iridotomia a laser. Então, esses dois procedimentos, eles pegam uma pessoa que tem glaucoma de ângulo fechado e transformam em um glaucoma de ângulo aberto. Então, fez o procedimento, repetiu o exame de gonioscopia para conferir se o ângulo abriu e o ângulo realmente abriu, então deixou de ter aquela contraindicação ao antidepressivo. Agora é importante frisar que mesmo pessoas que não têm glaucoma, elas podem ter ângulo fechado. Então ter ângulo aberto e ângulo fechado é uma característica de cada pessoa, independente de ter ou de não ter glaucoma. E mesmo uma pessoa que nunca teve glaucoma, se ela tem ângulo fechado e toma um antidepressivo, ela pode desenvolver glaucoma em decorrência disso. Então ângulo fechado e antidepressivo não pode. Fez o procedimento para abrir o ângulo abriu, deixou de ter a contraindicação, tá? A WZ Profissional vai salvar a live. Pessoal, quem tá chegando novo aqui e não tá acostumado, as lives, elas não ficam gravadas aqui no Instagram. Mas todas elas, desde a primeira, estão gravadas no YouTube do Papo Glaucoma. Então lá no YouTube, a live vai estar lá amanhã, a partir de 10 horas da manhã. A Aparecida aproveitou que eu falei do ângulo aqui e ela pediu para explicar a diferença entre o que é glaucoma de ângulo aberto e o que é glaucoma de ângulo fechado. Então, para quem já acompanha aqui desde o começo, já está acostumado com esses termos, mas sempre tem alguém novo chegando na live, então vamos esclarecer o que tem de diferente entre glaucoma de ângulo aberto e glaucoma de ângulo fechado. O glaucoma, via de regra, ele é uma doença em que a gente tem um problema na circulação de líquido dentro do olho. A gente tem um líquido chamado humor aquoso que preenche o nosso olho por dentro. É como se fosse o sangue. Da mesma forma que o sangue circula pelo corpo, o humor aquoso precisa circular dentro do olho. Então, quando a gente tem um problema nessa circulação, esse humor aquoso ele fica retido
retido, e conforme ele fica retido, ele vai aumentar a pressão ocular. É como se fosse uma bexiga que você está enchendo de água, então o líquido não está circulando, ele está enchendo, aquela bexiga vai ficando dura, ela vai ficando com pressão. Então o olho é a mesma coisa quando o humor aquoso não circula bem. Só que o humor aquoso ele pode não circular por diferentes motivos. Esse sistema de drenagem do humor aquoso, ele funciona como se fosse a pia que vocês têm aí na cozinha, no banheiro de vocês. A pia enche de água, a água vai passar por um ralo e depois do ralo ela vai cair num sistema de encanamento, vai passar pelos canos, tá? Então, se a pia tá entupida e ela não deixa drenar o líquido, o problema pode estar em dois lugares. Ou o problema pode ser o ralo, ou o problema pode ser o encanamento. Quando o problema é o ralo, ou seja, o ralo tá tampado, não tem como o líquido chegar na saída. Isso é um glaucoma de ângulo fechado. Ângulo é o ralo, então o ângulo fechado, o ralo tá fechado. E o glaucoma de ângulo aberto, o ralo está aberto. O problema está nos canos. Então, os canaizinhos de drenagem de líquido é que não funcionam muito bem, tá? Então, essa é a diferença. É aonde está a localização do problema de drenagem, tá? E a gente usa isso para classificar o glaucoma entre ângulo aberto e ângulo fechado. Existe um exame que se chama gonioscopia e esse exame ele serve justamente para ver o ângulo, ou seja, ver o ralo. Se a gente vê o ralo está aberto, é um glaucoma de ângulo aberto. Se a gente faz a gonioscopia e não vê o ângulo, então esse é um glaucoma de ângulo fechado. Os glaucomas de ângulo fechado, eles são mais graves e têm maior chance de cegueira do que os glaucomas de ângulo aberto. A Maria das Graças pergunta aqui se ela pode pedir ao médico para verificar o ângulo sem suspeita de glaucoma se a pessoa faz uso contínuo da medicação. E como que ela faz para convencer o oftalmologista? Maria das Graças, pode sim. E o correto seria a gente sempre fazer. O correto seria no momento que o psiquiatra ou que o clínico ou que o neuro vai passar um antidepressivo, a gente verificar isso com o oftalmologista, tá? Seria o ideal, mas acaba que na prática muita gente usa sem nunca ter feito essa avaliação, mas o correto é fazer sim. Então é só falar pro oftalmo que toma uma medicação e que ficou sabendo que tem risco de glaucoma agudo e que quer fazer um exame de gonioscopia para verificar se tem esse risco. Tá? Então tem indicação sim de a gente fazer a gonioscopia nas pessoas que usam antidepressivo, tá? Próxima pergunta. Elane tá contando aqui que com esse calor a visão parece que fica mais cansada e fica mais embaçado também. Por que às vezes nessas ondas de calor e nessas mudanças de tempo, por que às vezes isso pode influenciar na nossa visão também? Isso está muito relacionado à nossa produção de lágrima, tá? A nossa lágrima, dificilmente, é muito raro uma pessoa ter um problema de produção de lágrima, tá? Tirando quem tem algumas doenças muito específicas da imunidade que podem alterar isso, a grande maioria das pessoas produz lágrima do mesmo jeito. Só que em algumas pessoas ela vai evaporar mais rápido, em outras pessoas ela não vai evaporar tão rápido assim. E aí entra nisso um fator ambiental, tá? O que faz a lágrima evaporar mais rápido e consequentemente o olho ressecar? Telas eletrônicas, então vocês aí que estão aí já quase meia hora olhando para o celular me vendo, a tela eletrônica faz a lágrima evaporar mais rápido por um fator ambiental, vai ressecar mais o olho.
Outra questão, o ar-condicionado. O ar-condicionado tira a umidade do ambiente, a lágrima vai evaporar mais rápido. Então, nesse calorão, quem tá passando aí 24 horas do dia no ar-condicionado, o olho vai ressecar mais, tá? E o próprio ar seco também, ele vai influenciar nisso, tá? Então, tem um fator importante ambiental na nossa produção de lágrima. E a lágrima, ela é importante pra gente enxergar bem, tá? Então, essa camadinha de lágrima que cobre o olho, ela deixa a nossa córnea lisinha pra visão ficar bem nítida. Se a lágrima tá ruim, é como se a luz batesse e espalhasse ali naquela lágrima, então piora a nossa qualidade de visão quando a lubrificação do olho tá ruim. Então é por isso que às vezes quando muda o tempo, algumas pessoas sentem diferença na qualidade da visão também. Pessoal, deu meia hora de live aqui já, mas tem bastante pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho mais umazinha aqui pra gente responder e aí a gente encerra. Ah, vou fazer o seguinte, eu vou responder mais duas, na verdade, porque tem duas perguntas sobre recuperação após procedimentos. Valdirene Santos perguntou aqui sobre o pós-agulhamento e teve duas pessoas que mandaram mensagem ontem perguntando pós-laser. A Neuci perguntou sobre pós-SLT e teve alguém que perguntou sobre Amanda, pós-iridotomia também. Então, primeiro eu vou falar aqui do agulhamento, que a Valdirene perguntou o que pode e o que não pode comer pós-agulhamento. Gente, essa história de ter que fazer uma dieta após ter feito um procedimento cirúrgico, uma grande parte disso é lenda e não tem grandes comprovações científicas. Essa história de que comidas inflamam, de que comer gordura piora a cicatrização, uma boa parte disso é lenda, tá? Então, sempre que eu faço qualquer procedimento cirúrgico, como o agulhamento, por exemplo, a única dieta que eu falo para os pacientes é para no dia do procedimento comer uma comida mais leve. Por quê? Porque a anestesia, ela embrulha um pouco o estômago, ela dá uma enjoadinha. Então, se você sai da cirurgia e come uma feijoada, pode ser que isso te dê um vômito e aí o esforço de vômito no dia da cirurgia pode ser prejudicial. Então, só no dia da cirurgia, por causa dessa reação da anestesia, é bom comer uma comida mais leve. Depois, alimentação normal, tá, Valdirene? Então não tem muita parte dessa restrição aí, é lenda, tá? E para as meninas que perguntaram sobre o pós-laser, o pós-iridotomia e o pós-SLT. Tanto a iridotomia quanto o SLT, eles não são cirurgias, eles são procedimentos feitos no consultório a laser. Então, não tem repouso nenhum, é vida normal, tá? Normalmente eu só dou atestado para o trabalho do dia do procedimento, porque a gente pinga um colírio para fazer o laser que dá uma embaçadinha na visão. Então, geralmente eu libero do trabalho no dia, mas vida normal após a aplicação de laser de iridotomia e SLT. Pode comer de tudo, pode fazer comida, pode fazer atividade física, pode trabalhar, pode usar o celular, tudo sem problemas. Então, não tem restrição. A Rochelle já percebeu aqui que a Pipa avisou que tá na hora, então o pessoal que é mais antigo, que acompanha as lives há muito tempo, já sabe que quando tá dando o horário de acabar a live, a Pipa, que é minha cachorrinha, começa a latir aqui. E realmente a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, temos 35 minutos já de live. Quem chegou agora no final e perdeu o começo da live, amanhã, 10 horas da manhã, a live vai estar no YouTube para vocês assistirem. E todas as outras estão lá para vocês assistirem também. Então, quem acompanha só aqui pelo Instagram, os vídeos do Instagram são muito curtinhos. Não dá pra gente entrar em tantos detalhes. Então, vai lá no YouTube que os vídeos mais longos estão todos lá.
Gostei de encontrar de novo com vocês. Estava com saudades depois de 3 semanas de férias aqui. Aproveitei bastante minhas férias, mas já estava com saudade de vocês. Então agora voltamos às nossas lives toda sexta-feira. Quem quiser sugerir um tema para live, me manda uma mensagem no direct. Eu sempre tento responder todas. Às vezes não consigo, mas sempre tento. Ivone, amanhã vai ter caixinha de perguntas para vocês, sim, aqui no Instagram, tá bom? Muito obrigada pela companhia, ótimo final de semana para todo mundo e até sexta-feira que vem.